Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do É Isso Mas Não. Eu sou o Gaspar. E eu sou o Polaco. Neste episódio vamos falar sobre o Mandela Effect, dar exemplos e explicar a sua origem. Iremos ainda abordar fenómenos alusivos à memória e dar potenciais soluções. Já sabem, fiquem por aí e tenham um bom episódio. Talvez, como eu não conheço a informação, estás a ver? Eu estou a imaginar que foi a mãe do Diogo que tirou a foto Pois, e queres vivi com isso em toda a minha vida. E agora tu, João, vais-me dizer que isso não é real. E eu digo, como? Pois, como A, assim, não é? a minha vida é uma mentira. Exatamente, e vais questionar e vais muitas vezes provavelmente até negar e não, tu é que estás errado. E eu não posso de qualquer forma estar digamos, a preencher os buracos, as lacunas da minha memória com informação que provavelmente nem sequer está relacionada, não é? Olha, digo-te outra coisa, tu estás a manipular, que ainda é mais feio. Manipular é muito feio e não se faz, É João. muito feio, é Muito verdade, é verdade. feio. Não, Pois. mas tu, por exemplo, lembras-te de alguma memória que tu durante toda a tua vida acreditaste e depois chegou uma pessoa e disse: Não, mas isso não aconteceu assim. Mas eu lembro-me, eu tinha aqui na memória e que é uma grande É confusão. assim, por acaso eu não me lembro nada em específico neste momento, pelo menos agora não estou a ver, mas assim, na minha, pelo menos algo pessoal, não é? Não estou a ver de momento, Mas já mas te eu lembro-me aconteceu. disso ter acontecido, sem dúvida, sem dúvida. Não Sim, é sim, uma sim. sensação boa de. Não é de. Não sei, é estranha. Parece que uma parte de ti é retirada. É Quer dizer, tipo, parece que estás fora do sítio, não sei explicar, you know? de certa forma, Estás sim, parece que. deslocado quase. Yeah. Parece que não estás na tua realidade. Mas tem a ver com o episódio 2, não é? Que se calhar é melhor entrarmos com um pouco. Fazer assim Sim, uma eu acho que sim. segue, estás a ver? Pegar na segue e ir só. Sim, força, força. E hoje, portanto, vamos falar, como já dissemos na intro, sobre o Mandela Effect. Uhum. Muitos de vocês já devem saber o que é, não é? Mas Com certeza devem essencialmente. conhecer o Mandela, Nelson Sim, pelo menos Mandela. o Mandela, Nelson Mandela, Foi daí exatamente. que veio o nome, não é? Também já vamos Exatamente, a explicar. origem vem mesmo daí, a morte de Mandela. E agora, neste momento, faço-vos uma pergunta aos ouvintes. Quando, aproximadamente, é que morreu Nelson Mandela? Deixem nos comentários já. Tipo, onde puderem, mandem-nos mensagens para o Instagram, comentem os posts, epá, façam o que quiserem. Mas digam-nos, quando é que morreu o Nelson Mandela? Não tem que dizer, foi a 1305, às 5 de Abril, às 3 horas. Não, óbvio, mas assim por alto, quando é que vocês diriam que o Nelson Mandela morreu? E se tiverem mais alguns detalhes a querer acrescentar, pronto, É acrescentem. assim, também provavelmente não vamos receber nada, não é? Pá, Vamos receber pá, mensagem nenhuma, pronto, já pronto, sabe. acontece. Não, então pronto, deixa-me dizer aí. Quem não escrever esta mensagem é um ovo podre. Pronto, Exatamente, pronto, um está ovo feito. podre. Tá. Está E feito. mais nada, e Se mais nada. vocês são um ovo podre, pronto, é com vocês. Mas eu não queria ser um ovo podre. Portanto, Exato, já exato. sabem, escrevam nos comentários, estás a favor? Força. Pronto, mas vou-vos dar assim, portanto, uns segundos só para pensarem e escreverem. Um, dois, três. Já chega, acho que já. Já Acho acho que que a já deu. pessoa já sabe. Pronto, din, 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 din. Bom, então o Mandela Effect, penso que seja algo relativamente recente. Acho que cerca de 2016 é que esse termo foi primeiro, digamos, Introduzido, não pronto, é? introduzido, exato. E basicamente tem a ver, portanto, com a morte do Nelson Mandela, que já morreu, não é? E morreu em 2014. Portanto, foi relativamente recente. Hum, Uhum. no entanto, muitas pessoas coletivamente pensam que o Nelson Mandela morreu nos anos 80, 90. Não tenho bem certeza como é que as pessoas pensam, pensei Acho nos que é anos 90, 80. não é? Pronto, era durante o regime do Apartheid, morreu na prisão e pronto. E portanto, há dois grandes grupos de pessoas que, portanto, tornam este confronto estranho, não é? E pensam, não, mas eu lembro perfeitamente do Nelson Mandela ter morrido. Eu lembro-me de ter visto o funeral dele na televisão e foi em
nos anos 80, 90, enquanto que outro grupo diz: não, mas isso foi há poucos anos, foi para aí há Uhum. 6, 5, 7 anos, pronto, acho que foi em 2014, se não estou em erro. Sim, 13 E ou 14. portanto, no fundo, há aqui duas visões de um evento histórico, não é? Porque o Nelson Mandela é uma personagem histórica e que são contraditórios e que a partir deste evento, deste evento, não da morte, mas destas duas visões de grandes grupos de pessoas, não estamos a falar tipo meia dúzia de pessoas que estão com memórias que não são efetivamente verdadeiras. Estamos a falar de grandes grupos e esta disputa começou todo um movimento de outros exemplos. Até, aliás, posso já dizer que fizeram um filme em 2019 que é terrível. Portanto, eu diria para vocês verem o filme, mas não vão ver. Acho que não, honestamente, não vale muito a pena. E se calhar iríamos começar a passar aqui mais uns quantos exemplos. Qual é o filme? O filme, penso que chama-se mesmo Mandela Effect. Mandela acho que já se... Pá, eu nunca vi o filme, mas tenho assim umas vagas memórias do trailer e pronto, também não me parecia Umas muito memórias interessante. falsas. Umas memórias falsas. Não vale a pena, aviso já. Epá, tens filmes muito mais interessantes sobre a memória, que já agora que estamos a falar disso, posso dizer. Tens o Memento, tens o. Pá, não tanto sobre memórias, mas tens o Matrix, of course, tens. Pronto, acho que. Exato, é por aí. Bom, mas queremos então, se calhar, entrar em alguns exemplos fora da morte de Nelson Mandela. E se calhar até posso. Portanto, eu vou começar a dizer esses exemplos, dou uns segundos para as pessoas ouvirem e pensarem e depois discutimos. O que é que Ok, achas? ok. Por mim, Perfeito? Ok, ótimo. perfeito. Portanto, todos conhecem o Monopólio, aquele jogo de tabuleiro onde perdemos todas as amizades possíveis e imaginárias. Aquele jogo Isso, capitalista, sujo. exatamente, aquele jogo ali, pronto, não é? E, bom, se vocês estiverem a pensar neste momento no bonequinho do Monopólio, e conseguirem imaginá-lo na vossa mente, sem ir ao Google nem nada, atenção, como é que vocês iriam descrever? Iriam descrever com ou sem monóculo? O que é que achas? Pá, eu já fiz esse teste há algum tempo atrás e eu Uhum. nessa altura diria com monóculo. Ah, e pronto, depois recebi a resposta e surpreendeu-me um pouco. É curioso, não é? É curioso. Eu, por acaso, digo-te, eu pensei logo, não tem monóculo nenhum. Por acaso, não sei explicar porquê, olha, mas pronto, não é? No meu caso, eu não tinha bem a certeza, então na minha cabeça fez mais sentido o ter um monóculo. Não sei, ele tem uma cara, parece que estava pronta para receber um monóculo. E Exato. por isso, Eu percebo o que é que queres dizer. Sim, sim. não, pá, ele tem que ter, ainda por cima tem aquele ar intelectual e não sei o quê. Yeah, yeah. Mas é, supostamente não tem monóculo, Portanto, estava enganado. ok. Então, mais outro. No filme da Branca de Neve, não é? O Uhum. original da Disney, quando sim, a Branca de Neve, sim, exatamente, a Branca de Neve, quando Sim, sim, sim. a madrasta, acho que é a madrasta, penso eu, É lá aquela bruxa. a bruxa madrasta, sim, sim, Oh, sim. espera, ela é madrasta? Eu acho que ela é a madrasta. Isso não é Cinderela? Eu já não sei, Não já me sei, perdi. agora não sei bem Já qual me é que é perdi. Não sei. não sou muito especialista nesse, Também não. mas pronto. Mas anyway, vocês conhecem toda aquela tale aquela história da vilã que vai ao espelho e diz espelho meu, não é? E na versão inglesa, pelo menos, ela diz algo para o espelho para dar summon portanto, ao espírito do espelho, vá, digamos assim. Uhum. E a questão é, ela diz Magic Mirror on the Wall ou diz Mirror Mirror on the Wall? Eu já sei a resposta, mas eu também pensava Ficaste que fosse surpreendido, não é? Mirror, Mirror on the Wall. É. Pois. Mas sim, é verdade. Eu também pensei mesmo. Mas é óbvio, né? Mirror Mirror on the Wall. Então, mas Mas toda a gente sabe. eu tenho uma explicação para isso. Pá. Eu Uhum. acho que o pessoal está a fazer, pelo menos em Portugal, o pessoal está a fazer uma confusão grande com o Shrek, pá, porque o Lord Farquaad, o gajo Uhum. também tem lá o espelho mágico, ele diz não sei o quê, o espelho mágico. Mas depois acho que ele diz mesmo espelho meu, espelho meu. Pá, eu tenho quase a certeza disto também. Não, mas eu acho que a versão inglesa do Shrek ele também diz isso. Ele também diz, não é? Mirror, mirror on the wall. E como eu acho que ele diz isso em inglês no Shrek, que é a tua.
digamos, a tua versão mais recente desta tipo de história, tu vais pensar: "Ok, então era isso que ela dizia desde o início". Agora, Pokémon. O que é que Ok, estás a ver? ok, ok, parece-me Esta related. também é muito conhecida. Uhum. O Pikachu, portanto, tenta pensar Yeah, yeah, yeah. visualmente, etc. Ah, a cauda dele Ok, sim. é toda amarela ou tem lá uma parte preta? Bom, aí essa é complicado. Um gajo está farto de ver este tipo de coisas, né? Mas quando pensa, a memória realmente é algo impressionante. É imperfeita, não é? Epá, eu tenho a ideia que ele tem uma zona, não é preta, mas é castanha ao início da cauda, mas preta, preta, não, penso que não, não. Será? Não faças duvidar, olha, olha que eu vou ao Google. Será? Será que isso não são memórias que andaram-te aí a meter e tu agora. Estou a ser manipulado, né? Ui, fuck. Eu acho que estás a ser manipulado, porque ele não tem. Ele tem cauda totalmente amarela. As Ai, orelhinhas é que ele tem ali uma pretas, né? preta, não é? Ah, E eu shit. acho que pronto, essa eu penso que também seja fácil de explicar, não é? Porque as pessoas fazem confusão com, ali, com as orelhas e depois tentam Yeah, yeah, yeah. visualizar e lembram-se das orelhas pretas e depois atribuem Não, à e, cauda. e há outra cena, por exemplo, o Pokémon, né? Antes de ser série, então, foi um jogo para o Game Boy, que era a preto e branco e tudo. E pronto, aquilo era muito mais pixelado do que uma série de animação para uma televisão. Muito Olha, por provavelmente, exemplo. se calhar houve ali outra, pronto, outra percepção e pá, não sei. É uma Por possibilidade. exemplo, podia não ser muito nítido e realmente as pessoas Exato, pensarem que sim. exato. Bom, Essa é olha, uma dúvida. agora vou-te arruinar. Já que me fizeste aqui estar embaraçado com memórias falsas. Ui, então o que é que vem aí? Ora, portanto, isto foi uma coisa que eu até perguntei no meu Instagram há umas semanas e houve muita gente a dar a resposta, digamos, errada, não é? Mas pronto, conheces o ator português Rui de Carvalho? Sim, Já sabes o que é que vem aí, né? E eu sei. portanto, a questão é se Rui de Carvalho já faleceu ou não. Se Sim. está vivo ou se faleceu. Vá. Não, está vivo. Eu, por acaso, essa nunca pensei que ele tivesse morrido, sendo sincero. Mas conheces, né? Mas conheço porque não só já te ouvi dizer isso, como antes de tu falares disso, já ouvi Uhum. muita gente a falar disso. A falar disso. A pensar que ele tem morrido. E eu acho que isso também é uma confusão. Eu penso que isso seja uma confusão com outro ator. Por exemplo, eles podem estar a confundir, apesar deles não serem totalmente parecidos, mas já são atores portugueses com alguma envergadura, podiam estar a confundir com o Nicolau Braga, por exemplo. Pois, pois, pois. É muito provável, muito provável. Eu também já pensei Ou nisso. então também Outro pode ser autor aquele. qualquer, não é? Sim, e porque pronto, chega a um ponto, quer dizer, nós hoje em dia também já não ouvimos assim falar muito do Rui de Carvalho, a Exato, estar a gravar exato. em muitas cenas, etc. Ele vai aparecendo de vez em quando e tu ficas na dúvida: será que ele morreu? Será que ele não morreu? Mas E, sim, e é pronto, verdade. eu penso que seja isso, mas eu nunca acreditei nisso porque não sei porque sempre tive a memória que ele estava vivo. Exato, exato. Eu Mas por compreendo a confusão. acaso digo-te, eu pensei mesmo que eu estava morto. Estava mesmo convencido. Eu também espera aí, tu fizeste essa questão no teu Insta e grande parte das pessoas É pensava que ele assim, já tinha morrido? 50 e poucos por cento dizia que ele estava morto, sim. Portanto, uma maioria muito pequena, vá, digamos. Curioso, não é? Sim, Não sei. bastante. Por acaso não estava à espera. Eu pensava que ia haver 5 ou 6 pessoas ali, mas o resto. Não, sabes, Uhum. eu se calhar vou pôr até no Instagram, quando lançarmos este episódio, polls sobre todas estas coisas que nós falámos. Sem certo ou errado, só duas opções, isto ou isto. E para ver o que é que. E se calhar há umas extra, para ver o que é que as pessoas realmente dizem. Mas Uhum. bom, Ok, ok. adiante. Se calhar era interessante, hum, porque, digamos, explorar aqui outros tipos de conceitos relacionados com a memória, não é? Sim. Que estão relacionados, não é? Com este tema. Por exemplo, temos o priming, não é? A forma como tu fazes as perguntas. Eu há bocadinho perguntei-te se o, se o homem do monopólio tinha
O o monóculo. monóculo, exato, Uhum. ou não. Mas se eu se calhar tivesse perguntado: "Já reparaste que ele tem um monóculo?", tu irias logo dizer: não é? Tinhas outra reação, não é? Ou então se tu me perguntasse: "Descreve o homem do monopólio", e se calhar eu nunca iria referir o monóculo. Exatamente, se calhar nem ias referir o Uhum. chapeuzinho, sei lá, eventualmente, pronto, que é a cena mais óbvia dele, é mesmo Uhum. é daquelas coisas, não é? A forma como nós fazemos as perguntas, muito inconscientemente, hum, irá influenciar, hum, irá Sim. influenciar a resposta, no fundo, não é? Sim, uma própria pergunta pode impingir uma memória, que isso é muito curioso, não é? Como é que uma pergunta Exato, consegue alterar uma memória tua ou introduzir uma memória nova? exatamente, exatamente. Que é o que E muitas vezes acontece aqui. Quando tu perguntas se ele tinha aquilo, parece que tu já estás a assumir que tinha e a pessoa que recebe essa pergunta assume isso, não é? exatamente, E, exatamente. e depois acaba por ser isso. Portanto, sim, o priming, esse conceito, é uma das possíveis causas do Mandela Effect, não é? A Exato, forma como exato, tu exato. perguntas. É. A forma como fazes a pergunta em si pode pronto, lá está. Sim, Ninguém quer não saber a resposta, né, toda a gente quer sempre dizer a exatamente. E isto é muito curioso, porque este priming é muito usado noutras coisas, como por exemplo em investigação criminal, não é? Em que quem está a interrogar usa muito isto para tentar obter informações, tentando de certa forma assumir coisas nas perguntas para a outra pessoa se descair, não é? exato, exato. Portanto, isto tem vários ramos aqui. Isto não importa só no Mandela Effect, mas isto tem mesmo usos práticos no dia a dia, No dia a dia, sim. que são bastante interessantes. Também podemos Não, mais tarde. e Diz, diz, podemos diz. falar sobre isso, sim, sim. E não, e por falar em exemplos não, mas aplicações práticas, digamos, temos também, o que em português costumam chamar informações pós-evento. Ou seja, algo acontece-te, não é? Tu Uhum. tens essa memória, passa algum tempo e descobres coisas novas que aconteceram e as tuas memórias começam a misturar-se e tornam uma Uhum. nova memória completamente diferente. Ou não, mas pelo menos diferente, vamos antes pôr assim. Isso é muito Hum, comum, sim. isso é comum, principalmente no tipo de testemunhas de olho, não é? Esse tipo de Sim, sim, sim. testemunhas que depois começam a fazer confusão o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, e até que a própria descrição de pessoas, por exemplo, descreva quem é que o assaltou. Muitas das vezes nunca é nada accurate, porque a pessoa está estressada, não consegue observar bem, não está calma, e depois as memórias não colam, ficam um bocado ali, digamos, aí na superfície e depois quando é para realmente utilizar essas memórias, a pessoa Está começa tudo por baralhado. exatamente, exatamente. Sem sombra de não, isso já me aconteceu muitas vezes, principalmente numa situação, em que o meu avô, pronto, Uhum. gosta muito, às vezes, de contar a história da vida dele, etc. E já por várias vezes eu fico ali meio baralhado porque ao longo do tempo eu vou recebendo informações novas, apesar da história ser sempre a mesma, eu vou recebendo informações novas e as minhas memórias também vão ficando um bocadinho baralhadas. Então, às vezes, eu tenho que recapitular e espera aí, como é que isso aconteceu mesmo? Porque eu Pois, já pois. recebi esta memória, já recebi esta. Portanto, isso também no nosso dia a dia acontece muito. E não só nessa situação, como noutras em que eu lembro-me de ter memórias em criança que depois, mais tarde, me explicaram outra coisa e porque eu não me lembrava bem, e depois altera tudo e tu ficas um pouco na dúvida. Aliás, hoje em Exato. dia eu ainda me deparo muito com essas memórias e ainda tento perceber mais ou menos o que é que realmente O que é que aconteceu. aconteceu, não é? Realmente Exatamente. é É curioso, muito é curioso. curioso. Sim, sim. Mas certo. E depois, Outro pronto. Diz, 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 diz. diz, diz. Não, força, força. Força tu. Obrigado. Eu ia dizer que ainda temos outro memory related concept, que é a confabulação. Eu não tenho certeza se isto diz Uhum. assim em português, mas pelo menos em inglês é confabulation. Confabulation. Yeah. Exatamente. E que no fundo é uma analogia para uma mentira honesta. Ou seja, uma certa pessoa cria uma memória falsa sem, hum, sem a vontade de mentir, não é? Ou Uhum. de enganar outros. Basicamente, a pessoa tem uma memória
e com ao longo da tua vida as tuas memórias de certa forma são danificadas, digamos, e começas a perder partes delas. Por exemplo, tu se calhar quando tinhas 10 anos lembras-te perfeitamente de uma coisa que aconteceu quando tinhas 5, mas agora que já estamos nos 20 anos, essa memória até poderá existir, mas já estará um pouco danificada. E quando tu vais-te lembrar disso, quando está naqueles confins, ela está no armário, muito longe, cheio de teias de Sim. aranha, quando tu vais a abrir a memória e está danificada, tu subconscientemente tentas, lá está, É um digamos, preencher de um espaço vazio exatamente, quase, não é? preenches as lacunas da memória subconscientemente para, pronto, para te lembrares do que aconteceu. Que é um pouco diferente do que nós estávamos a falar antes, que isso acontece quando tens informação nova. Neste caso, tu não tens informação nova, apenas a tua cabeça mente a ti mesmo, no fundo. Mas ela cria uma nova Mas ela informação. cria uma nova informação, sim. Não é Sim, uma informação que recebes externamente. Lá está. Era isso. exatamente. E eu acho que isso é talvez a causa principal para este efeito que Sem nós dúvida. vimos aqui. Sem dúvida. Porque eu acho que muitas vezes quando tu questionas uma pergunta: "Então tu lembras daquilo assim, assim?", tu não te lembras realmente, tens dúvida, ok? E Tens que ir buscá-la. tens que ir buscar alguma memória, quer dizer, tu até podias dizer: "Olha, eu simplesmente não sei", mas também existe sempre aquela pressão de tu tens sempre resposta para tudo. Eu Tens acho de que ter também vem um resposta bocado para tudo, daí. exatamente. Exatamente, e então tu tentas criar uma memória que na tua cabeça faça lógica, portanto, tu também jogas com as chances, tu ti não, isto Claro. provavelmente foi isto que aconteceu, mas tu nem sabes se Óbvio, foi. né? Exatamente. Quer dizer, era óbvio que tu não te vais lembrar de uma memória que tiveste, se calhar, na escola primária, sei lá, onde, epá, não sei, onde apareceu o Elon Musk na tua escola primária por uma razão, né? Vais fazer Exatamente. coisas que fazem sentido, não é? No fundo, minimamente lógicas. E essa junção de que tu tens na tua cabeça mais outras memórias e coisas lógicas, isto tudo junto, mais o priming, mais informação pós-evento, no fundo, demonstra que o que nós consideramos ser memórias e ser factos e quase como um disco rígido, não é Uhum. bem assim, é muito mais maleável, é muito mais. hum, é muito menos reliable do que nós achamos, muitas vezes. Sem sombra No de dúvida. fundo, é assim. Pode ser isso, ou então vivemos realmente em realidades alternativas e estamos sempre a saltar de umas para outras, né? Quem sabe? Provavelmente, pronto, vivemos num multiverse, Num não multiverso, do exatamente. não da Marvel, mas o nosso Mas multiverso. pronto, é o multiverso Portugal, é isso. Sem sombra de dúvida. Não, mas sabes o que é também um bocadinho assustador nisso tudo? É que Uhum, tu começas a perceber estas coisas e vês o quão fácil é manipulares uma pessoa. Eu, por exemplo, exatamente. agora podia chegar ao pé de ti e tu lembras-te o que é que tu me fizeste? Aquela coisa, não sei o que, não sei quanto, e tu Yep, yep. não te lembras, Mas vais pensar: mas "Ia, fiz há uma cena e nem me lembro", exatamente, né? e vais criar uma memória para isso. É fácil manipular as pessoas, isso é muito assustador, porque a tua Exato, memória pode ser tão facilmente manipulável porque basta uma pessoa saber como trabalhar a tua memória, como a manipular, quais as palavras certas para usar, uhum, conhecendo, e portanto temos que ter muito cuidado com isto, atenção. exatamente, é perigoso, é perigoso. Comecei a apontar tudo no caderno, Comecem a apontar tudo o que fazem no caderno, tipo, literalmente tudo e pronto, assim porque isto no serão futuro pode ter efeitos desastrosos, não é? exatamente, desastrosos. Bom, então temos este problema que pode ter danos terríveis, não é? Potencialmente, improvável, mas Uhum. potencialmente. E portanto, partindo, digamos, para uma visão mais otimística, quais é que dirias que são as soluções? Tens assim alguma coisa que aches que faça Uhum. sentido? Eu tenho umas quantas já aqui escritas, mas Ok. É assim, uma delas que me vem logo à cabeça é perceber que nem sempre temos que responder, principalmente ao que não sabemos. claro, Porque acho que também isso vem muito, não só responder, mas aquela necessidade nossa de nos lembrarmos de tudo, ou de se existe um vazio é logo um pânico inteiro. Mas eu acho que é preferível não meter lá nada do que meter uma coisa que não temos a certeza, porque isso pode ter exatamente, implicações muito maiores. Se tu me dizes, tu lembras disto aqui, e se eu disser, pá, se calhar até não me lembro, eu acho que isso é muito melhor do que, talvez fiz isso. talvez Porque tenhas depois eu feito vou isso, exato. implementar isso e, pá, até pode não ter Torna-se efeito nenhum, mas, facto. mas pode, estás a ver? E eu Não, posso não, estar a é viver numa mentira. Isso exatamente, e por é. exemplo, se foram coisas mesmo más, e tu dizes: "Sim, essa coisa má realmente aconteceu e não aconteceu",
muitas vezes os efeitos que essa coisa má iria ter tido na tua vida, ok? Tornam-se tornam-se reais, esses efeitos também, percebes? Isso Exatamente. já está até documentado. É algo perigoso, sem dúvida. Hum, o que eu Sim. diria, mais para a parte do, digamos, do Mandela Effect, era, em vez de perguntarmos, isto aconteceu, não é? Será que esta coisa aconteceu? Ou é isto ou é aquilo? É, não, é tentar, não dá para todas as situações, obviamente, mas é tentar pensar como, a lógica. Será que faz sentido? Uhum. Por exemplo, a história do Mandela. O pessoal costuma dizer que ele morreu na prisão. Mas como é que ele morreu na prisão? Será? Foi morto pelos guardas? Suicidou-se? O que Até porque se ele aconteceu? tivesse sido morto na prisão, provavelmente isso tinha um facto, quer dizer, tinha um peso muito maior e tu provavelmente Não, ias exatamente. saber o Seria porquê. algum Quer dizer, mártir, não é? Por exatamente. exemplo. Lá está. Não, mas isso é. Eu acho que o uso da lógica é muito bom. Por isso é que eu no outro dia vi uma cena que eu acho que tu deves saber Hum. do filme do Senhor dos Anéis. Sim, conta. Que, epá, isto é outro, é outro dos É exemplos, outro mas este, exemplo. este aqui Chocou-te. deixou-me. Chocou-me. Que é no primeiro filme, na Irmandade do Uhum. Anel, Yeah, yeah. em que eles estão lá naquela cena. Pá, spoiler alert, quem não viu o Senhor dos Sim, Anéis, quem não viu O Senhor dos passado Anéis, quem não mais de viu, uma vá década ver. e. Aliás, esta já é a segunda década, né? Exato. O que Quem passou não do viu, filme. vá ver, né, primeiro de tudo, mas sim. É. Mas aquela parte em que eles estão lá naquelas ruínas, naquelas grutas, Sim, 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 sim. e que o Gandalf está lá a lutar lá com aquele demónio, Acho que é um e o gajo Balrog, uma cena é assim. o Yeah, yeah. Balrog, uma cena assim qualquer. E ele usa lá o pau dele, o pau mágico, O poder da magia. o poder da magia, Yeah, you you shall not shall not pass. pass. Yeah. Lá vai o bicho a cair, manda um chicote, apanha o Gandalf, E ele e o vai Gandalf está ali ai, a agarrar ai, 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 e tal. agarrar e vai quase caindo, né? E depois o que é Exato. que ele diz? Epá, eu na minha memória tinha que ele dizia Run, you fools! Yeah, 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 for sure. Eu vi o filme há pouco tempo e fiquei espantado. E não é que o gajo diz Fly, you fools! Fly! Mas eles tinham asas para Eles voar tinham dali. não faz sentido, não percebo bem porquê. Isto, e eu estou a dizer isto porquê? Porque isto é um exemplo em que a lógica não faz sentido. Não Estás a faz ver? sentido, não é? Né? Não Não faz sei. sentido. A única razão que eu tenho para isto é na tradução, muito Muito provavelmente nas provavelmente. legendas, nós devemos ter visto Ah, fujam fujam, e pois. assumimos a run Run, e não a exato. fly. Não sei, eu não vou Eu acho que assumir isto é fujam internacional, atrás. though, mas sim, sim. Provavelmente é uma ideia. Mas se for internacional ainda é mais estranho, porque eu não percebo o É, porquê. também não, de todo, de todo. Mas pronto. Aliás, eu percebo, eu acho que o pessoal tenta usar a lógica e a Uhum. lógica trama-os. É a lógica Estás a ver trama, um caso exatamente. em que a lógica os trama, Lá porque eles está, pensam, é não, ali complicado. eles vão correr, eles estão em pé, não estão a voar, Exatamente. Estão numa gruta, não vão voar na estão gruta, né? numa gruta, por acaso, no filme do Senhor dos Anéis, até há os grifos, que há umas cenas que eles Aparecem foram, lá, mas não é naquela mas cena. não, não é naquela cena, não, não. O gajo disse fly porquê? Será que era um easter egg, um spoiler para o que ia acontecer quando ele fosse voar? Talvez, não sei. Pois, Alguém que conheça a obra, explica aí, mas já, isto é uma cena que não faz pronto. muito sentido Mas para é mim. isso. Pronto, olha, acho que já abordámos tudo o que tínhamos para falar deste pequeno episódio, né? Uhum. É um conceito engraçado e se puderem interajam connosco, estamos pá, excitados para ouvir seja o que for. Mesmo outros exemplos que tenham na cabeça, nós temos que pôr então talvez no Instagram, hum, temos que pôr no Instagram mais outros exemplos para vocês votarem e para andarem a cabeçada uns com os outros a dizer não, isto é que é verdade, não, isto é que é verdade. Uhum. E pronto, penso que seja isso, não é? Não, João. É isso, Está mas bem? não, tu já sabes. É isso, mas Mas não. não. Se ouviste até ao fim, gostaste e queres saber mais sobre o nosso podcast e até conhecer mais sobre o nosso conteúdo, visita o nosso canal do YouTube e segue ainda as nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, em É Isso Mas Não. Obrigado por fazeres parte da nossa comunidade. Até ao próximo episódio.